A porta do elevador privado abriu-se com um sussurro suave no último andar da torre de vidro que dominava o Tejo. Ricardo de Almeida saiu, o fato impecável colado ao corpo como uma armadura, mas o coração batia descompassado. Tinha 42 anos, uma fortuna construída em energia renovável que o colocava nas listas da Forbes portuguesa, e uma vida tão controlada que até o ar que respirava parecia filtrado. No entanto, nas últimas semanas, algo corroía por dentro. Tudo começara com Miguel. Miguel Ferreira, 29 anos, o novo motorista que contratara após o anterior se reformar. Alto, moreno, com olhos verdes que pareciam captar a luz do Atlântico mesmo em dias cinzentos de Lisboa. Miguel era discreto, pontual, educado. Demasiado educado, talvez. Ricardo reparara nisso desde o primeiro dia, o modo como evitava o contacto visual prolongado, como as mãos tremiam ligeiramente ao entregar as chaves do Mercedes. Por que eu reparo nestes detalhes? Pensou Ricardo enquanto descia as escadas da sua vila no Restelo. A família esperava-o para o jantar semanal, a mãe viúva, a irmã casada com um banqueiro, os sobrinhos barulhentos. Todos comentariam, mais uma vez, que aos 42 ainda estava solteiro. És demasiado exigente, Ricardo. As mulheres de hoje não prestam. Ele sorria, concordava com a cabeça, mas por dentro sentia um vazio que nenhum contrato milionário preenchia. Na garagem, Miguel esperava junto ao carro, de costas, a limpar o para-brisas com movimentos precisos. Ricardo parou um segundo a observá-lo. Havia algo na postura dele, ombros tensos, como se carregasse um peso invisível. Naquele instante, Ricardo sentiu uma pontada inexplicável no peito. Curiosidade. Culpa por ser patrão de alguém tão jovem e aparentemente frágil. Ou algo mais perigoso. Boa noite, Sr. Almeida, disse Miguel ao vê-lo, voz baixa, quase tímida. Boa noite, Miguel. Hoje vamos direto para a casa da minha mãe, em Cascais. Durante o trajeto, o silêncio preenchia o habitáculo. Ricardo olhava pela janela, mas o reflexo de Miguel no retrovisor prendia-o. Por que razão aquele rapaz o inquietava tanto? Tinha empregados há anos e nunca sentira isto, esta urgência de saber mais, de decifrar o que se escondia atrás daqueles olhos. Chegaram à vila da mãe. Ricardo saiu, mas antes de fechar a porta. Pode ir para casa, Miguel. Amanhã passo para buscar às 7. Sim, senhor. Ricardo ficou a ver o carro afastar-se pela estrada costeira. Algo não batia certo. Nos últimos dias, Miguel parecia mais cansado, olheiras fundas, respostas curtas. Teria problemas. Dívidas. Família. Na semana seguinte, a obsessão começou devagar. Ricardo pediu ao segurança da empresa que verificasse os antecedentes de Miguel, rotina para novos empregados, justificou-se. Mas quando o relatório chegou, leu-o com avidez excessiva. Miguel era órfão de pai, crescera com a mãe enfermeira no Porto, mudara-se para Lisboa há 2 anos. Nada de anormal. Solteiro. Sem registros criminais. Mas então por que aquela sensação de que Miguel escondia algo crucial? Uma noite, após uma reunião tardia, Ricardo pediu que Miguel o levasse a um bar no Bairro Alto. Não era habitual. Miguel estranhou, mas obedeceu. No caminho de volta, Ricardo, ligeiramente embriagado pelo vinho do jantar de negócios, perguntou. Vive sozinho, Miguel? Sim, senhor. Num apartamento pequeno em Alcântara. Família. Só a minha mãe, no Porto. Visito-a quando posso. Silêncio novamente. Ricardo queria perguntar mais, mas as palavras morriam-lhe na garganta. O que estou a fazer? Pensou. Sou o patrão. Ele é o empregado. Dias depois, a curiosidade virou inquietação. Ricardo começou a reparar em pormenores. Miguel recebia mensagens no telemóvel e o rosto endurecia. Às vezes, chegava com os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Uma tarde, ao deixar Ricardo no almoço no Chiado, Miguel disse que precisava de 1 hora para assuntos pessoais. Ricardo assentiu, mas assim que o carro virou a esquina, chamou um táxi e mandou seguir o Mercedes à distância. O coração martelava-lhe no peito. Isto é loucura. Vou parar. Mas não parou. Miguel estacionou perto do Príncipe Real, num prédio antigo.
Subiu. Ricardo esperou na rua, escondido atrás de um carro. Meia hora depois, Miguel desceu acompanhado por um homem mais velho, de barba grisalha, que o abraçou brevemente na porta. Não era um abraço de amigos, era terno, protetor. O homem beijou-lhe a testa antes de se afastarem em direções opostas. Ricardo sentiu o chão fugir-lhe dos pés. Miguel era gay. A revelação atingiu-o como um soco. Não por preconceito, Portugal mudara muito desde a sua juventude, e ele próprio votara a favor do casamento igualitário anos antes. Mas porque, de repente, compreendeu a origem da própria inquietação. Aquela atração que reprimira, que negara a si mesmo durante décadas, tinha um nome. Ele próprio sentia algo por Miguel. O mundo pareceu girar mais devagar. Ricardo voltou para casa a pé, o Tejo ao lado, o vento frio de dezembro a bater-lhe no rosto. O que faço agora? Pensou. Despedi-lo para esquecer. Ou enfrentar isto de frente. Naquela noite, não dormiu. Revivia cada olhar trocado, cada silêncio carregado. Pela primeira vez em anos, sentiu-se vivo e aterrorizado. Os dias seguintes foram um tormento. Ricardo evitava olhar diretamente para Miguel, mas cada vez que o carro parava no semáforo, o reflexo no espelho traía-o. Miguel parecia mais distante, como se sentisse a mudança no ar. Ricardo perguntava-se se o rapaz suspeitava que fora seguido. A culpa misturava-se com um desejo que crescia como fogo lento. Não posso continuar assim, pensou uma manhã, enquanto tomava café na varanda com vista para o mar. A vila era enorme, fria, cheia de obras de arte que comprara por investimento, não por paixão. A vida dele era assim, calculada, segura, vazia de emoção verdadeira. Decidiu investigar mais. Contratou discretamente um detetive privado, justificou como preocupação com a segurança da empresa. O relatório chegou uma semana depois. Miguel frequentava um pequeno bar LGBT no Príncipe Real chamado Arco-Íris, aos fins de semana. Encontrava-se regularmente com Tomás, um professor universitário de 50 anos, divorciado, com quem mantinha uma relação há 8 meses. Nada de escândalos, nada de excessos. Apenas uma vida discreta, quase escondida. Ricardo leu o relatório 3 vezes. Sentiu ciúmes, um ciúme visceral, irracional. Tomás, repetiu o nome mentalmente, imaginando o homem mais velho a tocar em Miguel, a consolá-lo. Porque ele e não eu? A raiva virou-se contra si próprio. Ricardo crescera numa família conservadora, católica praticante. O pai, antes de morrer, sempre falara em homens de verdade, em descendência, em nome a continuar. Ricardo obedecera, namoros discretos com mulheres da alta sociedade, nunca nada sério. Aos 30, assumira a empresa familiar e enterrara qualquer dúvida sobre si mesmo. Sou heterossexual, repetira como mantra. Mas agora, aos 42, a mentira desmoronava-se. Uma noite de chuva forte, após uma gala de caridade em Cascais, Ricardo pediu que Miguel esperasse no carro. Quando entrou, molhado, o aquecimento ligado, o silêncio era ensurdecedor. Miguel. Começou, voz rouca. Sim, senhor. Tem passado bem? Miguel hesitou. Sim. Por que a pergunta? Parece cansado. Se precisar de folga, ou de ajuda. Estou bem, senhor Almeida. Obrigado. Ricardo queria gritar, eu sei do Tomás. Eu sei quem és. E eu. Eu sinto o mesmo. Mas calou-se. O medo paralisava-o. No dia seguinte, tomou uma decisão impulsiva, marcou uma viagem de negócios ao Porto, mas pediu que Miguel o acompanhasse de carro, em vez de avião. 4 horas de estrada juntos. Talvez assim conseguisse falar. Partiram cedo. A autoestrada cortava campos verdes, o céu carregado. Ricardo tentou conversa banal, o tempo, o trânsito, o novo projeto eólico na Serra da Estrela. Miguel respondia educadamente, mas os olhos fixos na estrada. A meio caminho, pararam numa área de serviço. Ricardo comprou 2 cafés. Quando entregou um a Miguel, os dedos roçaram-se. Um segundo apenas, mas ambos congelaram. Desculpe, murmurou Miguel, corando. Não tem mal.
Voltaram ao carro. Ricardo não aguentou mais. Miguel, posso perguntar-te uma coisa pessoal? O jovem engoliu em seco. Depende, senhor. És feliz? A pergunta saiu crua, direta. Miguel olhou, surpreendido. Feliz? Como? Na tua vida. Fora do trabalho. Miguel apertou o volante. Nem sempre. Mas faço o possível. Ricardo respirou fundo. Ultimamente tenho-me sentido perdido. Como se minha vida fosse uma fachada. Miguel não respondeu de imediato. Depois, baixinho. Às vezes, todos sentimos isso. O resto da viagem foi silencioso, mas algo mudara. Ricardo sentiu que abriram uma fresta. No Porto, hospedaram-se no mesmo hotel, quartos separados, claro. À noite, Ricardo não resistiu, desceu ao bar do hotel. Miguel estava lá, sozinho, a tomar uma cerveja. Ricardo sentou-se ao lado. Posso? Claro. Beberam em silêncio. Depois, Ricardo. Conheces bem o Porto? Nasci aqui. A minha mãe ainda vive em Gaia. Queres mostrar-me algum sítio amanhã, antes da reunião? Miguel sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno, que iluminou o rosto. Posso levar-o à ribeira ao nascer do sol. É lindo. Na manhã seguinte, caminharam juntos pela marginal. O Douro refletia o céu rosado. Ricardo sentia o coração explodir. Miguel. Há algo que preciso de te dizer. Mas o telemóvel tocou, a reunião adiantada. A confissão ficou por dizer. De volta a Lisboa, a tensão aumentou. Ricardo começou a dar tarefas que obrigavam Miguel a ficar mais tempo na vila. Jantares, de trabalho. Conversas que se prolongavam. Miguel aceitava, mas mantinha distância. Uma noite, após um copo de vinho do Douro, Ricardo explodiu. Eu sei do Tomás. Miguel empalideceu. O quê? Sei que és gay. E sei da tua relação. O jovem levantou-se, trêmulo. Seguiu-me? Sim. E arrependo-me. Mas precisava de entender porquê. Porquê tu me mexes tanto? Miguel recuou. Senhor Almeida. Ricardo. Isto não pode ser. Porquê? Porque sou teu patrão. Porque sou mais velho. Ou porque tens medo, como eu tenho há anos. Lágrimas vieram aos olhos de Miguel. Eu não posso perder este emprego. É tudo o que tenho. Ricardo aproximou-se, mas não tocou. Não vais perder. Prometo. Mas não finjas que não sentes nada. Miguel abanou a cabeça, saiu a correr. Ricardo ficou sozinho, o coração despedaçado. Agora perdi-o de vez. Miguel não apareceu no dia seguinte. Mandou mensagem, doente. Peço desculpa. Ricardo entrou em pânico. Ligou, mas não atenderam. Foi ao apartamento em Alcântara, um prédio modesto, porta terceiro esquerdo. Bateu. Ninguém. Voltou para casa, destruído. Forcei demais. Assustei-o. 2 dias depois, Miguel regressou ao trabalho, mas frio, profissional. Ricardo respeitou o silêncio, mas por dentro morria. A mãe de Ricardo reparou na mudança durante o jantar familiar. Estás estranho, filho? Aconteceu algo? Nada, mãe. Mas a irmã, Sofia, puxou à parte. É um homem, não é? Ricardo gelou. Como sabes? Conheço-te. Sempre soube que eras diferente. O pai nunca aceitaria, mas eu aceito. Pela primeira vez, Ricardo chorou nos braços da irmã. Chama-se Miguel. É o meu motorista. Sofia abraçou-o mais forte. Então luta por ele. Mas como? Miguel evitava-o. Uma semana depois, o detetive ligou. Tomás terminara a relação com Miguel. Discussão forte.
O jovem parecia devastado. Ricardo sentiu esperança e culpa ao mesmo tempo. Decidiu agir. Mandou flores anônimas para o apartamento de Miguel, rosas brancas, com um bilhete: perdoa-me. Preciso de falar contigo. R. Miguel apareceu na vila nessa noite, olhos inchados. Por que faz isto, Ricardo? Porque não consigo viver sem tentar. Eu terminei com o Tomás. Por sua causa. Porque comecei a sentir algo por si e não era justo continuar. Ricardo aproximou-se devagar. E agora? Agora tenho medo. Medo de perder tudo. A minha mãe depende de mim. A sociedade ainda julga. Eu protejo-te. De tudo. Mas Miguel recuou. Não é tão simples. Há mais. O quê? Miguel respirou fundo. A minha mãe. Está doente. Cancro. Os tratamentos são caros. Foi por isso que vim para Lisboa, para ganhar mais. Se perder o emprego. Ricardo sentiu o mundo cair. Por que não disseste? Orgulho. Vergonha. Naquele momento, Ricardo tomou a decisão mais importante da vida. A partir de amanhã, os tratamentos da tua mãe são por minha conta. Anonimamente, se preferires. E tu? Continuas comigo, mas não como empregado. Como igual. Miguel chorou. Não posso aceitar. Podes. Porque eu amo-te. A palavra saiu, crua, verdadeira. Miguel olhou, espantado. Ama. Sim. Desde o primeiro dia. Miguel aproximou-se, hesitante. As mãos tocaram-se. Finalmente. Mas o telemóvel de Ricardo tocou, emergência na empresa. Tiveram de separar-se. No dia seguinte, Ricardo transferiu dinheiro para uma clínica no Porto. A mãe de Miguel começou o tratamento. Miguel mudou. Sorria mais, falava mais. Mas ainda havia distância, medo de se entregar completamente. Uma noite, convidaram-se para jantar fora do trabalho. Num restaurante discreto na Lapa. Ricardo. Obrigado. Pela minha mãe. Não agradeças. Faço porque quero. Conversaram horas. Miguel abriu-se. Crescera no Porto, sempre soubera que era gay, sofrera bullying na escola, esconder-se tornara-se hábito. Tomás fora o primeiro relacionamento sério, mas seguro, sem grande paixão. Contigo é diferente. Assustador. Ricardo pegou-lhe na mão por baixo da mesa. Para mim também. Nunca me assumi. Nem à família, exceto à Sofia. Vais assumir? Vou. Por ti. Mas o destino pregou partida. Um paparazzo fotografou-os de mão dada ao sair do restaurante. Na manhã seguinte, uma revista sensacionalista publicou: Bilionário Ricardo de Almeida em romance gay com motorista. O escândalo explodiu. A mãe de Ricardo teve uma crise cardíaca ao ler a notícia. A empresa perdeu ações. Amigos de longa data ligaram a condenar. Ricardo enfrentou a família. É verdade. Amo Miguel. A mãe, do hospital. Vais destruir o nome dos Almeida. Ou vou finalmente viver? Miguel, aterrorizado, quis demitir-se. Não suporto ser o motivo da tua ruína. Ricardo segurou. Tu és o motivo da minha salvação. Mas a pressão aumentava. Jornais à porta da vila. Ameaças anônimas. A tormenta durou semanas. Ricardo contratou segurança extra. A mãe saiu do hospital, mas recusava falar com ele. A irmã Sofia era o único apoio. Miguel mudou-se temporariamente para a vila, por segurança, disseram ao mundo. Mas à noite, partilhavam o mesmo quarto, sem toques além de abraços. Ainda não estavam prontos para mais. O medo pairava. Uma tarde, Ricardo recebeu uma chamada da clínica no Porto. A mãe de Miguel piorara. Partiram de imediato de carro. Na viagem, Miguel abriu o coração como nunca.
Sempre tive medo de amar de verdade. Com o Tomás era cômodo. Contigo. É como se o mundo inteiro dependesse disto. Ricardo apertou-lhe a mão. E depende. Do meu, pelo menos. Chegaram ao hospital. A mãe, Dona Helena, frágil na cama, olhou Miguel e depois Ricardo. És tu. O homem das notícias. Sim, Dona Helena. Ela estendeu a mão trêmula. Obrigada. Pelos tratamentos. Pelo meu filho. Miguel chorou. Após a visita, no corredor, Miguel abraçou Ricardo com força. Ela aceita-nos. Foi o primeiro beijo. Tímido, mas real. No corredor do hospital, longe dos olhares. De volta a Lisboa, a opinião pública começou a mudar. Entrevistas de apoio de figuras públicas. Uma petição online a favor do casal. Portugal, afinal, era mais aberto do que pareciam os conservadores barulhentos. Ricardo deu uma entrevista à RTP. Pela primeira vez, assumiu publicamente. Sim, amo Miguel Ferreira. E não me arrependo de nada. Ações da empresa recuperaram. Clientes progressistas elogiaram a coragem. Mas nem tudo era fácil. Um antigo amigo de infância, João, agora empresário rival, começou uma campanha difamatória nas redes. Acusava Ricardo de desvio moral, usava a relação para atacar contratos públicos. Uma noite, Miguel encontrou mensagens ameaçadoras no telemóvel. Afasta-te dele ou vais sofrer. Contou a Ricardo, que reforçou a segurança. Não te vou perder, prometeu. Miguel, porém, começou a duvidar. Talvez devêssemos parar. Por ti. Nunca. O conflito interno de Miguel crescia. Sentia-se culpado pela exposição de Ricardo, pela doença da mãe, por tudo. Numa discussão acesa. Eu sou só o motorista. Tu és um Almeida. Para mim, és tudo. Miguel saiu da vila, voltou ao apartamento. Ricardo desesperou. Ligava, mandava mensagens. Silêncio. 3 dias depois, Miguel reapareceu, olhos vermelhos. Não consigo viver sem ti. Abraçaram-se como se o mundo acabasse. Decidiram viajar. Fugir da pressão. Ricardo alugou uma casa discreta no Gerês, Norte Verde e isolado. Lá, finalmente, entregaram-se. Sem pressa, sem medo. Falaram de futuro, de adoção talvez, de uma vida juntos. Mas ao regressar, esperava-os o maior golpe. João, o ex-amigo, vazou documentos falsos acusando Ricardo de corrupção, ligando escândalo gay a favorecimentos. A polícia abriu inquérito. Ricardo foi chamado a depor. Miguel acompanhou-o, de mão dada à porta do tribunal, gesto que correu o mundo. A investigação provou a falsidade. João foi processado. No final, Ricardo saiu mais forte. A empresa cresceu. A família reconciliou-se lentamente, a mãe ligou, pediu desculpa. Mas Miguel ainda carregava sombras. E se um dia te arrependeres? Nunca. O ano novo trouxe calmaria. A mãe de Miguel melhorou significativamente, o cancro em remissão. Mudou-se para Lisboa, para um apartamento pago por Ricardo, perto da vila. Dona Helena jantava com eles aos domingos. No início, conversa educada. Depois, abraços verdadeiros. Nunca pensei ter um genro tão generoso, disse ela uma vez, fazendo Ricardo corar. Miguel florescia. Deixou o emprego de motorista, começou um curso de gestão hoteleira pago por Ricardo. Quero ser teu igual, disse. Ricardo apoiava, orgulhoso. Mas o passado ainda assombrava. Miguel tinha pesadelos, medo de perder tudo novamente. Ricardo acordava com ele, acalmava-o. Estamos juntos. Para sempre. Uma primavera, viajaram ao Algarve. Praia do Carvalho, mar turquesa. Caminharam de mãos dadas, sem olhares de reprovação. Aqui sinto-me livre, disse Miguel. Em todo o lado seremos. De volta,
Ricardo preparou surpresa, comprou uma casa pequena em Sintra, rodeada de floresta, para escapadelas. A nossa. Só nossa. Miguel chorou de emoção. Mas nem tudo era perfeito. A irmã de Ricardo anunciou gravidez, e a mãe pressionou. E vocês? Não pensam em família? Ricardo e Miguel falaram longamente. Decidiram iniciar processo de adoção. A burocracia era lenta, mas a esperança grande. Uma noite, no jardim da vila, sob estrelas, Ricardo ajoelhou-se. Miguel Ferreira, queres casar comigo? O anel era simples, ouro com gravação interna, do medo ao amor. Miguel aceitou, voz embargada. O casamento foi discreto, na quinta de um amigo no Douro. Família próxima, Sofia como madrinha. Dona Helena chorou toda a cerimónia. Na lua de mel, em Madeira, sentiram-se finalmente livres. Mas o destino reservava mais uma prova. Meses depois, o processo de adoção avançava quando uma jornalista investigativa revelou algo do passado de Ricardo. Na juventude, para agradar ao pai, financiara discretamente uma associação conservadora contra direitos LGBT. A notícia explodiu novamente. Miguel sentiu-se traído. Como pudeste? Tinha 20 e poucos anos. Medo. Arrependo-me todos os dias. Miguel afastou-se. Voltou para a mãe. Ricardo caiu em depressão. Não comia, não dormia. Sofia mediou. Ele era outro homem. Mudou por ti. Miguel refletiu. Lembrou-se de tudo, a perseguição inicial, o apoio incondicional, o amor que o salvara. Regressou. Perdoou-te. Porque também eu escondi quem era durante anos. Abraçaram-se, mais fortes. A Associação Pública de Ricardo, pedindo desculpa e doando milhões a causas LGBT, acalmou as águas. Finalmente, aprovaram a adoção, um menino de 4 anos, órfão, chamado Lucas. Quando o trouxeram para casa, Miguel chorou nos braços de Ricardo. Agora somos família. Os anos seguintes foram de plenitude. Lucas cresceu rodeado de amor. Chamava Papá Ricardo e Papá Miguel. A vila encheu-se de risos, brinquedos, vida. Ricardo expandiu a empresa para projetos sociais, bolsas para jovens LGBT, apoio a famílias arco-íris. Tornou-se referência nacional. Miguel concluiu o curso, abriu um pequeno boutique-hotel no Príncipe Real, dedicado a casais LGBT. Chamava-se Arco de Esperança. Dona Helena viveu para ver o neto adotivo crescer. Morreu serena, aos 80, com os 2 genros ao lado. A mãe de Ricardo, antes resistente, tornou-se avó babada de Lucas. O amor não escolhe, disse um dia. Numa tarde de outono, 10 anos após o primeiro encontro, Ricardo e Miguel sentaram-se na varanda com vista para o Tejo. Lucas brincava no jardim. Lembras-te quando me seguiste? Perguntou Miguel, sorrindo. A melhor loucura da minha vida. E a minha salvação. Beijaram-se devagar, como no primeiro dia. Portugal mudara um pouco mais por causa deles, casais como o deles eram agora comuns, aceites. Mas acima de tudo, eles mudaram. Do medo à coragem. Da solidão ao amor eterno. E assim, o bilionário que seguira discretamente o empregado gay descobrira não só o segredo dele, mas o seu próprio coração, e com ele, uma vida que valia a pena ser vivida.